Estamos de volta às Histórias Clínicas e hoje estamos a falar sobre anestesia em cirurgia plástica com dois convidados, o Dr. Nuno Fradinho e a Dra. Clara Correia. Antes de voltarmos aqui à conversa, eu sugiro que vejamos outro vídeo explicativo sobre uma técnica anestésica, neste caso, um bloqueio do plexo braquial. Vamos falando um bocadinho sobre estas técnicas. Clara, o que é um bloqueio de plexo ou outro tipo de bloqueios? De bloqueios, exatamente. É um outro grande grupo dentro da anestesia regional, para além dos bloqueios do neuroeixo, e que consiste em bloquear, ou seja, administrar anestésico local em redor, nas proximidades de diferentes estruturas nervosas que, consoante o local da cirurgia a realizar. Penso que o vídeo que vamos ver de seguida é um bloqueio de plexo braquial por via supraclavicular e ecoguiado. Neste bloqueio, vamos bloquear, como o nome próprio indica, o plexo braquial, que é um conjunto de estruturas nervosas de nervos que dão a sensibilidade e a motricidade ao membro superior, a todo o membro superior. E que, por isso mesmo, é adequado para realizar cirurgias do braço e mão. Temos aqui, aqui então, nestas imagens, exatamente, já estamos a ver, portanto, já foi feita toda a desinfecção e garantida toda a assépsia do campo em que vai ser feito o bloqueio, da região onde vai ser feito a técnica, a punção, exatamente. Podemos ver o doente que está deitado e o anestesista tem na sua mão esquerda uma sonda de ecógrafo e na sua mão direita uma agulha através da qual que vai permitir atravessar os tecidos e chegar às estruturas nervosas e administrar o fármaco anestésico local. O anestésico local, claro. Isto ajuda-vos muito, não é? Muito, exatamente. Esta ecografia, porque vos permite, embora, enfim, vocês são muito treinados nesta área, não é? Portanto, nós olhamos para ali e vemos ali uma série Exato, as imagens não são muito claras para quem não está habituado a ver a ecografia, mas no fundo ajuda-vos a perceber exatamente onde estão e onde é que estão a injetar. Exatamente, evitar, por exemplo, os vasos, artérias e veias, não é? Que são facilmente identificadas também através do ecógrafo, reduz assim a probabilidade de haver complicações e punções vasculares, que não é aquilo que nós desejamos. Desta forma, podemos administrar o anestésico local exatamente no sítio onde queremos, tornando a técnica muito mais segura, porque estamos a vê-la. Permite também diminuir a quantidade de anestésico local, porque estamos a administrar mesmo ali ao pé do nervo e isso também aumenta a segurança desta técnica. E ali podemos ver uma estrutura escura circular, que é uma artéria, está a pulsar, podemos ver o pulso daquela artéria, e podemos ver também a agulha a dirigir-se em direção às estruturas nervosas. Isto tudo é realizado normalmente com o doente sob uma sedação ligeira. Para o doente estar também um bocadinho mais confortável, é? Exatamente, apesar de não ser uma... Exatamente. Quer dizer, poderá eventualmente estar, mas normalmente não está completamente a dormir, não é? Não está. É uma sedação, geralmente não está... Muito ligeira, não é? Exatamente. Esta técnica também tem outra vantagem, que é, para além de administrarmos uma dose inicial de anestésico local, é também possível introduzir um catéter, um tubinho, à semelhança do que acontece na epidural, que fica próximo das estruturas nervosas e que permite administrar mais anestésico subsequentemente quando o efeito da primeira dose se passa. E tal como nas epidurais, a cirurgia pode-se prolongar e a anestesia prolonga-se também através da administração com este catéter e também, mais uma vez, podemos administrar fármacos no pós-operatório e o doente fica confortável porque tem a sua dor controlada através de uma pequena dose de anestésico que vai sendo administrada localmente. E desta forma podemos aumentar o conforto no pós-operatório, não só no intra como no pós. E nós, como cirurgiões plásticos, acabamos por operar muitos doentes com esta técnica anestésica, não é? No contexto de trauma do membro superior e cirurgia da mão, não é? Exatamente, e é uma técnica que nos permite fazer o procedimento com a mesma segurança que o doente estando a dormir, mas ele não sente, na realidade, não sente o braço, não consegue mexê-lo e nós conseguimos fazer a mesma cirurgia porque tolera, por exemplo, perfeitamente o garrote. Nós, muitas das cirurgias do membro superior, usamos um garrote e que, passado 15 minutos, mais ou menos, sem qualquer tipo de anestésico, começa a doer, dói na zona do garrote. E com bloqueio do plexo braquial fica completamente analgesiado, ou seja, não tem dor nenhuma.
E, além do controlador, tem outras vantagens, referindo aqui, por exemplo, o caso dos reimplantes, né? Cirurgia de reimplantação que nós fazemos no hospital. A vantagem de ter um bloqueio de plexo e até de deixar o próprio catéter para os dias seguintes, que permite que não exista um fenómeno que é mau para o membro reimplantado, que é o fenómeno do vasoespasmo. Porque numa zona traumatizada, os vasos têm tendência a colapsar, a ficar espásticos. Ou seja, o sangue não passa, ou não chega à extremidade reimplantada, ou não tem retorno para voltar ou seja, põe a parte reimplantada em risco. E com o bloqueio de plexo, esse fenómeno acontece muito menos frequente e com menor intensidade, ou seja, uma maior segurança para aquelas primeiras 72 horas após o reimplante, estarmos muito mais tranquilos relativamente à perfusão do membro. Claro que para realizar este tipo de procedimentos é preciso também alguma experiência, não é? Claro. É diferente de uma anestesia geral, não é? Este tipo de técnicas são técnicas que implicam conhecer bem a anatomia, não é? E, no fundo, ter bastante experiência para reduzir as complicações. Claro, exato. É necessário conhecer a anatomia do trajeto nervoso, de quais são as texturas que estão próximas e que devem ser evitadas. Mais uma vez, o ecógrafo veio ajudar imenso nisso. Antes era feito às cegas, só com o neuroestimulador, ou seja, quando a agulha se aproximava da estrutura nervosa que queríamos bloquear, o músculo contraía, através desse sinal sabíamos que músculo é que estávamos a estimular. E agora é muito mais simples, quer dizer, há uma certa curva de aprendizagem, não é? Aprender a manusear o ecógrafo e a conseguir visualizar bem as estruturas, coordenar o manuseamento do ecógrafo com a agulha, pronto, tudo isso é uma técnica que... É? Exatamente. Saber onde saber exatamente o que estamos a fazer e reconhecer as texturas é fundamental, mas uma vez atingido esse depois skill... é relativamente rápido fazer. Sim, uma pessoa experiente faz isto de uma maneira muito rápida e com uma taxa de complicações baixíssima, não é? Exatamente. E este tipo de procedimentos que não são anestesia geral, qual é a vantagem de fazer este tipo de bloqueios e tudo mais? Existe vantagem para os pacientes, para os doentes? Sim, com certeza. Não querendo diabilizar a anestesia geral, mas pelo contrário, as anestesias gerais também são muito seguras e não é propriamente que queiramos evitá-las, mas efetivamente se temos uma cirurgia que é localizada à mão, ao antebraço ou ao braço, por que não fazer uma técnica que anestesia só o local? Aquele segmento, exatamente. não é? Claro. Evitamos estarmos a fazer uma anestesia geral que implica uma intubação, implica ligar um doente a um ventilador, que obviamente que são técnicas que também são seguras e que são necessárias para outro tipo de procedimentos cirúrgicos, mas que se a cirurgia é muito localizada, porque não fazer uma anestesia também localizada a essa região do corpo? E neste caso vimos um exemplo de um bloqueio do membro superior, mas pode ser utilizado a nível dos membros inferiores também, com bloqueios de nervos diferentes, bloqueios a nível da parede abdominal, da parede torácica, portanto, até cervicais, a nível do pescoço, portanto, os bloqueios periféricos dão-nos um grande leque de opções que nos permitem, de facto... e com a tecnologia que temos hoje em dia, não é cada vez mais fácil. É mais fácil, exatamente. E, claro, tu que te dedicas muito à anestesia no âmbito da cirurgia plástica, quais é que são as técnicas anestésicas mais utilizadas no campo da cirurgia plástica? São todas utilizadas. Mais uma vez, é uma questão de adequar o procedimento, a anestesia ao procedimento cirúrgico. Por exemplo, algumas cirurgias têm que obrigatoriamente ser realizadas com anestesia geral, por exemplo, as rinoplastias ou as cirurgias de maiores dimensões, mais prolongadas. Como vimos anteriormente com o caso da Sara, cirurgias da porção inferior do corpo podem ser perfeitamente realizadas com anestesia epidural ou sequencial. As cirurgias da mão também são muito frequentes, mais na parte reconstrutiva, não na parte estética, com o bloqueio de plexo. Portanto, na cirurgia plástica, estética, podemos usar, de facto, todas as técnicas. É só uma questão de adequarmos ao procedimento. E muitas vezes fazemos complementos de sedação. Exatamente. O cirurgião administra também fármaco anestésico local. Local, sim, exatamente. Exatamente. Pronto, a mamoplastia de aumento pode ser realizada dessa forma, com uma sedação e com anestesia local da mama, dos tecidos profundos, da pele, todo o tecido mamário, e nesse caso a administração dessa anestesia local é feita pelo cirurgião e praticamente estão ali a dormir, não é propriamente uma anestesia geral, não é? Não é uma anestesia mas geral. É complementado com uma anestesia local. Portanto, é muito frequente na anestesia haver estes complementos, não é? Usar mais que uma técnica, e isso realmente é muito interessante.
Diversificar técnicas, diversificar Exato. fármacos para diminuir a complicação de uma A dose questão alta. das dosagens, não é? Exatamente. Portanto, isso é uma Cada um coisa que deles. vocês acabam por manejar muito bem, não é? As dosagens dos fármacos Exato. que são administrados. E nós, às vezes, temos aqui um bocadinho nos anestesistas um controle mais apertado, não é? Porque vocês são muito... Faz parte das nossas funções, sermos faz parte vigilantes das e tomamos vossas conta de funções. tudo. Nós às vezes queremos mais um bocadinho e é sempre bom ter um anestesista para dizer Sem dúvida. não, chega, não podem fazer mais. Depois, há aqui uma coisa que tem vindo a ser cada vez mais desenvolvida nos últimos anos, que é a questão da cirurgia de ambulatório. Ou seja, cirurgias, evidentemente, anestesias que não implicam um internamento, não é? Estes doentes normalmente vão para casa ao fim do dia, mas será que todos os doentes podem ser submetidos a este tipo de tratamento ou não? Não, Existem critérios e como é que funciona a seleção? Sim, existem uma grande variedade de critérios que se prendem não só com a cirurgia, não é? Nem todos os procedimentos cirúrgicos podem ser feitos em regime de ambulatório, os mais extensos e mais invasivos têm que ser feitos com internamento, mas também com o doente. Pré-operatoriamente temos que avaliar se o doente tem condições para ser anestesiado e ter alta no próprio dia. Algumas dessas coisas desses critérios são critérios clínicos, ou seja, doentes com patologias mais graves podem estar contraindicados para esse tipo de cirurgia, de ambulatório. Doentes que não tenham, nós chamamos os critérios sociais, ou seja, que vivam sozinhos, que sejam idosos, que tenham, por exemplo, vivem num prédio que não tem elevador, que não tem ninguém que fique com eles na primeira noite pós-operatório, que vivam muito longe do hospital. Portanto, há uma série de critérios que não são clínicos, mas que têm que ser assegurados na cirurgia de ambulatório. Tem que estar próximo do hospital e tem que ter alguém que o apoie caso tenha alguma indisposição ou alguma coisa. Em relação às técnicas anestéticas, todas elas podem ser realizadas no contexto da cirurgia de ambulatório, quer a anestesia geral, quer os bloqueios do neuroeixo e os bloqueios periféricos também. De maneira, é só uma questão de adequar os fármacos e as técnicas, mas todas elas podem ser utilizadas. O doente é que tem que ser selecionado e os procedimentos também. E a anestesia também tem que ser adequada, obviamente, mas em termos de técnica, todas elas podem ser utilizadas. E nós, na cirurgia plástica, acabamos por realizar muitas cirurgias em contexto ambulatório, não é? Portanto, cada vez mais. Claro que, sim, cada vez mais. Temos que ser bastante cuidadosos com a seleção dos doentes que podem ir para casa no próprio dia, não é? Porque realmente há procedimentos cirúrgicos que nós sabemos que têm mais riscos no pós-operatório e, portanto, devem ficar internados sob vigilância, não é? Mas nós acabamos por ter muitos doentes que têm condições para ser operados e depois, no fim do dia, se tudo estiver bem, irem para casa. A definição de cirurgia de ambulatório é dizer que o paciente tem a alta até às 24 horas após o procedimento. Claro que há procedimentos que implicam apenas a permanência após a cirurgia de 2, 3 horas, outros 4, 6 horas, há outros que, se forem realizados ao final do dia, naturalmente envolvem uma pernoita, mas é uma pernoita com vigilância e vão embora na manhã seguinte. Antigamente eram feitas muito poucas coisas em contexto de cirurgia de ambulatório, mas com o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas menos invasivas e com o desenvolvimento das técnicas anestesiológicas. Bem, hoje em dia, felizmente, há muitos dos procedimentos que antigamente implicavam 3, 4 dias de internamento, quer seja a nível do hospital, quer seja a nível de clínicas, hoje em dia, felizmente, são feitas no espaço de 24 horas com muito maior conforto para o paciente e sempre sem descurar a segurança. Não é? É esse o objetivo máximo. Claro, e depois, ao fim desse período, o período do recobro, não é, pós-operatório, se por algum motivo nós, os anestesistas, acharmos que os doentes não têm condições para ir para casa, então aí ficam sob vigilância, não é? Claro. Portanto, no fundo, o facto de ser uma cirurgia de ambulatório não quer dizer obrigatoriamente que o doente vá para casa, Claro, não é? tem que cumprir critérios. Tem que cumprir critérios para... E eles estão muito bem definidos, que incluem a estabilidade dos parâmetros vitais, a ausência de dor, ou dor moderada, dor ligeira e controlável com anestésicos administrados por via oral, a ausência de náuseas e vómitos, a capacidade de deambular. Portanto, se cumprirem estes critérios, o doente pode ter alta com toda a segurança. Obviamente, se algum destes critérios não se cumprir, naquele período habitual de recobro, então o doente ficará
para o dia seguinte, de forma a que acabe a sua recuperação e que esteja apto para acabar a recuperação em casa. E, portanto, aqui uma vez mais também voltamos à questão da multidisciplinariedade, não é? Exatamente. Entre médicos, mas também entre a restante equipa que dá apoio a estes doentes, nomeadamente os enfermeiros, os auxiliares. É fundamental. Porque muitas vezes, claro, a monitorização e tudo mais, muitas vezes é feita também... Sim, a monitorização de parâmetros vitais é feita pelos senhores enfermeiros e especialmente os enfermeiros que... É fundamental um enfermeiro que tenha muita experiência no recobro e que normalmente, portanto, já estão muito habituados, conseguem perceber e começam todo aquele percurso, não é, de recuperação, em que os dentes depois, antes de terem alta, têm que beber, comer, andar, não é? Todas essas coisas para poderem regressar. O risco nunca é zero. Nunca nenhum de nós alguma vez pode dizer que o risco é zero, senão estaríamos a mentir. Mas o que nós podemos fazer é tomar todas as precauções e todas as medidas para que o risco, seja de complicações cirúrgicas, anestésicas, é que seja o mais próximo possível do zero. E é isso que nós fazemos. Não é? Claro, portanto, a informação adequada é muito importante, não é? E aquilo que tu dizes também tem uma grande importância, que é os doentes têm que ser devidamente informados, o risco nunca é zero, realmente é muito, muito baixo, mas criarmos uma relação médico-doente em que nós, como médicos, explicamos os procedimentos que vamos realizar e os doentes expõem os seus medos e os seus receios, acaba por criar uma relação que facilita depois todo o processo de tratamento. Claro. Tratamento, recuperação. Existe uma grande assimetria de informação na saúde, não é? Nós, enquanto médicos, os enfermeiros, os auxiliares, nós sabemos muito mais sobre o procedimento do que as pessoas que normalmente vêm às nossas consultas. E é o nosso dever explicar exaustivamente e com cuidado e com calma e várias vezes, porque as pessoas não ouvem nem compreendem às vezes tudo na primeira vez, não é? Porque é um momento mais estressante, ou porque prestaram atenção a mais um detalhe ou mais a outro. Nós temos o dever de certificar-nos várias vezes que os pacientes estão suficientemente informados, que reúnem as condições para o procedimento, para o recobro, para o ambulatório, para todos os passos, inclusive para as consultas do pós-operatório, para que tudo corra bem. Porque muitas vezes nós temos os doentes que nos chegam à consulta, não é, que previamente falaram com o Dr. Google, que lhes deu uma série de informação e, na verdade, a grande maioria dessa informação não é correta, não é? E tem que ser descontextualizada, não é? Claro, muitas vezes está... Exatamente, tem que ser contextualizada por alguém que tenha formação na área. Exato. Agora, para terminar, nós já falámos hoje sobre a anestesia, não é? Que é um tema que não é tão falado. Clara, gostava que só que me fizesse-me um resumo do que é que nós falámos hoje, porque é importante as pessoas manterem, assim, terem alguma ideia sobre anestesia na atualidade. Eu penso que o mais importante, a mensagem que é mais importante transmitir hoje é que a anestesia é muito segura quando executada da forma correta, quando faz parte de um contexto clínico maior, não é? Quando trabalhamos a equipa, quando avaliamos corretamente o nosso doente, quando praticamos a anestesia no local e com as condições todas de segurança que são obrigatórias, e quando explicamos ao nosso doente aquilo que vai acontecer, quando nos apresentamos, quando explicamos que isto vai se passar assim, os doentes tornam-se muito mais, ou seja, ganham exatamente. Ficou muito mais calma. É muito frequente o doente chegar à consulta de anestesia ao dia da cirurgia ansioso, com medos, com ideias erradas. E depois desta conversa, muitas vezes isto é desmistificado e o doente sente-se mais confiante e tudo corre melhor quando os doentes têm a informação que é necessária. E é importante, acima de tudo, desmistificar este mito do que são os riscos anestésicos. Exatamente. Clara, são mínimos. Nuno, muito obrigado pela vossa presença, foram muito esclarecedores e penso que as pessoas ficaram esclarecidas relativamente à anestesia no âmbito da cirurgia plástica. Antes de me despedir, deixo-lhe uma das minhas paixões, que é viajar. Hoje vou levá-los ao Mónaco, o principado mais famoso do mundo. Lately I've been losing sleep. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Encravado entre França e Itália, o Rochedo, como é conhecido o Mónaco, é um Estado independente desde 1297. Foi nessa altura que a casa genovese Grimaldi tomou conta da cidade portuária.
Daqui do Palácio Real temos uma das melhores vistas sobre a cidade e sobre o magnífico Porto. Virado para o mar, o Mónaco tem um dos maiores portos do Mediterrâneo e, por ser de águas profundas, consegue atrair navios tanto de grande porte como de cruzeiros. Por estar tão próximo do mar, o Principado tem um dos maiores museus oceanográficos do mundo. We've got the biggest attraction is a tank upstairs where kids can come and actually touch sharks. O Mónaco é conhecido por ser o paraíso dos multimilionários Estamos na praça mais famosa e mais glamourosa, onde a máxima é ver e ser visto. O Mónaco faz parte do circuito mundial da Fórmula 1. Conhecemos aqui a mítica curva do Mónaco. E já que estamos a falar de automóveis, o príncipe Rainier, o pai do atual monarca, era um aficionado por estes modelos clássicos. Durante 30 anos, reuniu mais de 100 carros que estão agora expostos nesta galeria. Renault Floride de la Princesse Grace. C'est une voiture qui est dans un état remarquable d'origine. Elle n'a jamais été restaurée. O Mónaco é o segundo estado mais pequeno do mundo, a seguir ao Vaticano, mas tem muito que ver. Despeço-me de todos e conto consigo para a próxima semana para mais um Histórias Clínicas. Até lá!